Estimados irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Hoje, pela vontade de Deus, eu gostaria de trazer aos irmãos a carta à igreja de Éfeso, que nos fala nas Escrituras em Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, e que nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho até a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos agora, pela vontade de Deus, falar por partes esse capítulo. Ao anjo da igreja em Éfeso, isso diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas, os 7 espíritos, os 7 candeeiros, também fala adiante os 7 espíritos de Deus. Aqui fala aos 7 anjos da igreja. É o Espírito que dirige, que ordena todas as coisas. Sem ele, nenhum candeeiro poderia dar a luz, porque ele tem a luz, ele é a estrela da manhã, de que o professor Ugarte fala no seu livro, simbolizando o amanhecer, um novo dia que estaria para acontecer, como efetivamente está acontecendo nos nossos dias. Saímos de uma noite escura, da ignorância da mentira, para um dia espiritual, que nós estamos todos vendo. Este é o dia espiritual, o dia em que a verdade está sendo pregada, está sendo anunciada, este novo dia, esse chamamento que faz o Espírito a todos que desejarem conhecer o que ele fez, o que é a verdade do Cristo, a verdade de Deus. Sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e os achastes falsos. Meus irmãos, aparecerão entre nós pessoas que se dizem entendidas nas Escrituras, que se colocam como sábios, como se fossem reais pregadores, pensando somente em seu ego pessoal, em sua vaidade. Essas pessoas às vezes até conseguem enganar por um tempo, mas a nossa tranquilidade se dá, porque dentro dessa doutrina divina, a verdade sempre aparecerá, a verdade se manifestará. Deus sempre irá provar nossos corações, pois é somente Deus que prova seus céus, seus verdadeiros céus. Quanto ao trabalho e obras e perseverança, realmente, as igrejas do passado tinham zelo por aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Por isso, o Espírito fala nas obras, no trabalho e na perseverança, principalmente naquele tempo. As igrejas eram perseguidas, eram inclusive difíceis de realizar cultos. Aquele que se dizia cristão era jogado para as feras nas arenas. Hoje, nossa luta aparentemente é mais fácil. Temos liberdade de vir e assistir cultos, somos aceitos pela sociedade, mas continuamos tendo os inimigos. E no nosso tempo, talvez até pelo progresso, se tornaram mais perspicazes e mais ardilosos. Pois hoje temos vários apelos materiais, temos o conforto que a modernidade nos trouxe, como TVs, rádios, a própria internet, entre outros. Por isso temos que ser cada vez mais vigilantes, procurando o inimigo, ou seja, os pensamentos humanos, retirando, pedindo a Deus que ele afaste de nós esses pensamentos.
temos que nos conscientizar da importância da doutrina das nossas vidas, porque a doutrina não pode ser algo, como já nos falou várias vezes o irmão Fernando, ela não pode ser a meta principal das nossas vidas. A doutrina tem que ser as nossas vidas. E que tem paciência, e por amor ao meu nome sofreste e não te has cansado. Vejam, irmãos, todo o sofrimento que esses irmãos tinham pela fé, não vacilavam na obediência a Deus, mas disse o Espírito a eles: Eu, porém, tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou senão venho até a ti e removerei teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Irmãos, o que é o primeiro amor? Esse primeiro amor, conforme o professor nos ensina, amar é obedecer. Esse primeiro amor é a primeira obediência que aprendemos a pronunciar. Pai meu, eu te obedeço. Pai meu, eu te obedeço. Deus meu, eu faço a tua vontade. E eu sou a vontade de Deus. Este é o primeiro amor com que fomos agraciados por Deus. E que, apesar de dizermos que somos obedientes, ocorre todavia que nós, na busca de maiores conhecimentos, de grandes discernimentos, deixamos de praticar esse verdadeiro primeiro amor. Diz o apóstolo Paulo que a ciência incha e a caridade edifica. Pelo muito conhecimento que nós podemos acumular, nós passamos facilmente dos conhecimentos de toda essa maravilha da sabedoria de Deus, mas pedindo a Ele, e Ele nos dá. Mas se esquecermos a coisa fundamental, o primeiro, que é a prática da obediência, de nada valeria todo esse conhecimento, a não ser nos envaidecer. Esse primeiro amor é justamente o que nos dá a virtude de saber que essas coisas que vêm não nos pertencem, são de Deus. Quando nós reconhecemos a obediência a Deus, estamos reconhecendo que tudo depende dele, que o conhecimento que nós podemos obter é uma graça divina, não é uma propriedade humana. Quando vem esse conhecimento a um irmão ou irmã, não é só para ele. Esse conhecimento tem que ser explicado a toda a igreja, para que todos participem dessa graça que foi dada àquele irmão. Seguindo o texto: pratica as primeiras obras, ou senão venho a ti e removerei o teu candeeiro do lugar e te arrependereis. Amados irmãos, nós é que precisamos de Deus e não ao contrário, porque Ele é o autor das nossas vidas, dele dependemos em todas as coisas que nós temos, temos que sempre procurar ser zelosos, ser fiéis naquilo que conhecemos e principalmente praticamos, isto é, fundamental, a prática da doutrina. Mas isso tens que aborreces as obras dos nicolaítas, nas quais eu também me aborreço. Os nicolaítas são essas pessoas, como esses falsos apóstolos de que falamos anteriormente, mentirosos que buscam o endeusamento próprio. Lembremos que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Portanto, com o andar do tempo, essa doutrina se espalhará por todos os cantos, e poderão vir até nós pessoas com esta índole, esse tipo de mau pensamento. Cabe-nos ficar sempre atentos, como nos ensina o Evangelho: orai e vigiai. Mas podemos ficar tranquilos. A saída está em Deus. Ele que vai resolver todas as coisas. Não temos que buscar a verdade em homens, mas exclusivamente em Deus, fonte de todo bem e de toda a verdade. Por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, temos que ter fé, alimentar a esperança de que Deus está presente em nossas vidas. E Ele quer que nós obedeçamos a Ele, que sejamos o reflexo dele nesse corpo físico, da sua vontade infinita. Isso quer dizer que nada adianta sem que haja essa certeza em nosso coração, em nosso espírito. O professor sempre dizia:
que nós, vibrando nessa mente divina, poderíamos cada vez mais nos fortalecer e assim espalhar essa doutrina. Portanto, continuemos nessa missão com fé, esperança e entusiasmo, pois temos a certeza de que essa doutrina veio para vencer agora em nossos tempos. Que Deus esteja conosco e que nos acompanhe para todo sempre. Amém.